estamos aqui pela graça de Deus, estamos felizes por poder falar, compartilhar, ter essa comunhão, mesmo que distantes, mais uma vez, com todos vocês. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Salmo então de número 33, já lido o Salmo, estaremos lendo verso a verso e expondo a palavra de Deus, que Ele assim nos abençoe, nos oriente e nos ajude. Esse salmo é um dos cânticos que mais retrata a soberania de Deus, eu assim vejo, né? É um dos a soberania de Deus, que é um dos seus atributos mais intrigantes, né? E ao mesmo tempo maravilhoso, que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Nós hoje iniciamos o estudo bíblico pela manhã nesse atributo, né? Vendo esse atributo. Aqui o fato de Deus ser soberano significa que nenhuma pessoa ou circunstância pode frustrar o seu conselho ou impedir seus propósitos. Quando nós fazemos então essa afirmação, nós precisamos compreender outros atributos de Deus, como por exemplo a sua santidade, né? Deus, por ser essencialmente santo, ele não comete injustiça segundo o nosso pecaminoso prisma do que é justiça. Um Deus santo é incapaz de mentir ou de se pautar por meio de caprichos egoístas e pecaminosos como os nossos. Deus é todo-poderoso para fazer tudo quanto quiser, mas também é um Deus compassivo, cheio de graça e misericórdia, pronto a perdoar todo aquele que dele se aproxima por meio da fé no seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus gracioso, que apesar de não ser reconhecido e glorificado por aqueles que receberam a sua imagem e semelhança, e que de forma contumaz o desprezam, maldizem, ainda dispensam o seu amor. Mesmo Deus dando-lhes, através da graça comum, tudo que necessitam para as suas necessidades serem mantidas, Deus dispensa-lhes também a sua justiça e juízo, despertando alguns a reconhecer-lhe como o Senhor soberano. Isso pode ser através da dor, do sofrimento, de pandemias como estamos vivendo, né? Compartilhando com o irmão ontem e hoje também, nós temos visto as muitas oportunidades que Deus está dando para pessoas que nunca entraram num templo cristão para ouvir a palavra de Deus e estão ouvindo por meio das mídias sociais. Daí a nossa exortação, alerta aos irmãos que têm todos esses privilégios e desprezam. Esse salmo foi então escrito com o objetivo de, quando o povo de Deus o lesse, né, se fosse numa caminhada, numa jornada para a adoração ao templo, eles lessem, também cantassem, e eles deveriam ser compelidos, como comenta João Calvino, não só serem beneficiários da providência paternal do Senhor que sustenta o governo, o mundo inteiro, mas que em sabendo e em experimentando dessa providência, louvassem o Senhor soberano, que é aquele que o causador de tudo isso, aquele que oferece tudo isso. Algumas editoras de Bíblias, para facilitar a leitura,
e a compreensão desse salmo, colocaram em negrito o início de alguns parágrafos, né, para descreverem os temas desse salmo, os quais nós estaremos aqui pontuando um a um quando estivermos expondo. Então, cada parágrafo pontuado aí em negrito, eu não sei se você observar aí na sua Bíblia, está lá a primeira letra do verso 1, está em negrito, né? Aí vem o verso 6, também, a primeira letra em negrito, depois o verso 10 em negrito e assim sucessivamente. Nós estaremos dando então subtítulos a esse sermão que colocamos aqui, o salmo que nos chama a adorar a Deus. Então, o primeiro ponto é um chamado à adoração ao soberano Senhor. Um chamado à adoração ao soberano Senhor. Diz assim o salmista: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. O salmista começa aqui exortando aos que confiam no Senhor, os justos, não porque são melhores do que outros, não que são perfeitos, não que são homens justos por si mesmos, mas os justos, aqueles que temem ao Senhor, os que amam ao Senhor. Ele exalta aqui a eles continuarem adorando ao Senhor com uma força tal que descreve que esses justos devem estar dominados de um grandioso amor em seus corações. Aqui a palavra exultai vem descrever isso, né? A ideia do verbo exultai é dai àqueles que assim estão dominados, né, pelo amor, né? Algo que é correto, é justo, verdadeiro, honesto, e assim devem estes louvar ao Senhor. Exultai, ó justos, né? E dessa maneira fica realmente bem louvado. Aqueles que reconhecem, aqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor de todo o coração, é justo. Aos retos fica bem louvá-lo. Isso é mais do que apropriado. É um dever, é uma honra fazermos isto. Como você tem louvado o Senhor? Você tem feito isso de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser? Devemos trazer essa exortação para nós e nos perguntarmos, eu entendo o que o salmista aqui está dizendo. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. O verso 2 diz assim: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Aqui a ideia é de um louvor no templo, onde o povo de Deus, como um grande coral de vozes e instrumentos, dominados por um mesmo sentimento de adoração, amor, gozo, lançassem, devolvessem os seus louvores, entregassem os seus louvores e gratidões a Deus através de suas vozes, instrumentos e cordas, instrumentos musicais. A palavra aqui celebrar, então, ela tem várias traduções que se aplicam de forma bem apropriada num culto de adoração ao Senhor, como por exemplo, dar graças, celebrar e dar graças, louvar, agradecer, confessar o nome de Deus, confessar pecado. Tudo isso o salmista estava convocando o povo de Deus, o justo, a entregar, a fazer, a dar ao Senhor.
Tudo isso nós estamos então convocados a fazer num culto, mas também, de certa forma, particular, no nosso dia a dia, com nossa vida, talentos, recursos, posses, todo o nosso ser. E aí a pergunta, temos feito isso? Com que intensidade temos feito isso? Com que atitude de entrega? O que domina você a fazer isso e fazer isso cotidianamente? Precisamos, esse seria o mínimo a celebrar, a tributar, a exaltar, a entregar ao Senhor. O verso 3 diz assim: entoe novo cântico, tange com arte e com júbilo. Toda essa entrega de louvor e adoração, ela deve ser feita todos os dias. Entoai-lhe é um verbo aqui que exorta uma ação contínua. Entoai-lhe, novo cântico. E o novo cântico é mais um, é outro, dia a dia, é um novo cântico que não tem nova letra simplesmente, mas é uma nova motivação, uma renovação do Espírito que acontece todos os dias na vida do justo. Não que ela se acabe, mas que ela se renova, que ela aumenta e que não pode ser contida nele. Ele tem que entregar, ele tem que dar, ele está dominado disso e disso ele vai se expressar, devolver ao Senhor, porque a honra e a glória lhe é devida. Aqui, tangei com arte e com júbilo. A palavra aqui, arte, descreve uma atitude de glorificar a Deus não só com imaginação, mas de todas as formas. Será que nós pensamos nisso? Acordamos todo dia ou já planejamos como amanhã ou como hoje eu vou não inventar uma outra forma de louvar e glorificar mais ainda a Deus, mas daquilo que existe, daquilo que já está apresentado, disponível, e são muitas coisas. O que eu posso fazer? Eu penso nisso todas as vezes que compartilho o presente diário. E eu faço isso com a igreja, faço isso com amigos, faço isso com os parentes, faço isso com conhecidos, faço isso com quem quer, com quem não quer, com quem pede, com quem não pede. E nisso eu vou aqui me mover, aqui tangei, aquela questão da tangente que vai converter a uma ação para algum lugar. Como é que você tem encarado todas as oportunidades, todos os dias que o Senhor te dá para louvá-lo, glorificá-lo, mas também para compartilhá-lo de forma criativa a outras pessoas? É muito interessante pensarmos nisso, mas não só pensarmos e agirmos, amém? O verso 4 diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Verso 5, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus soberano, é poderoso, é onisciente, é santo, santo, santo. Assim ele é justo e todos os seus decretos, todo o seu proceder e agir são fiéis, e sendo fiéis irão se cumprir conforme o conselho de sua vontade. Não tem outra conversa, não tem outra maneira, não tem atalhos. Assim, por ele ser fiel, ele ama a justiça e o direito.
E a consequência disso é a terra estar cheia, repleta de sua bondade. Porque se ele não amasse a justiça e o direito, não só em tudo que ele fez, criou, mas em tudo que ele também dá a sua manutenção e soberanamente age, como que seria essa terra? Como que seria essa terra? Com esse final, o salmista então introduz a exaltação ao Deus Criador, onde a sua bondade é bem visível, né? E aqui o segundo ponto para nós, a exaltação a Deus soberano Criador. Exaltação a Deus soberano Criador. Verso 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Aqui depois então de afirmar o que o Senhor é criador, e ele repete isso duas vezes, né? Uma citando céus, citando águas, mar, né? E depois ele fala de novo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Então depois dele afirmar, né, que o Senhor é Deus Criador, e aqui com toda a graça, ele fez, com toda facilidade ele o fez, com o sopro de sua boca, disse Deus, haja luz. Criou Deus no primeiro dia, criou Deus no segundo dia, criou Deus no terceiro dia, e todas as coisas passaram a existir. Uma das expressões de poder em descrever que Deus é ter ele feito tudo do nada, ex nihilo. Nada existia e passou a existir. Deus não pegou algo que existia e transformou, ou fez evoluir. Ele criou tudo e todas as coisas do nada. Só Deus pode assim o fazer. E só Ele pode inculcar em nós a fé para crer nisso. Aqui o verso 8 diz assim, tema ao Senhor toda a terra e os seus habitantes, temam-no, né? Repete aqui o motivo que é devido a esse temor, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A palavra temer, ela tem as seguintes aplicações e traduções, reverenciar, ter medo, ter admiração, honrar, respeitar, se espantar, amedrontar, se aterrorizar. Deus, no seu poder criador, na manifestação do seu poder na criação, do nada para o tudo, nos assusta, nos faz ficar admirados, perplexos. A boa ciência de antigamente, dos inúmeros cientistas cristãos que existiram, que hoje essa escola, esse sistema nojento de ensino nunca exalta e não fala, mas os bons cientistas, os descobridores, os inventores, maioria deles cristãos, eles não saíram de uma ideia que a ciência iria desmontar aquilo que Deus criou e se recriar através da sabedoria da ciência. Não, eles entenderam que aquilo que era criado, que já existiu, e agora através da ciência eles iriam chegar
no como Deus fez. Muito diferente de dizer que Deus não fez nada e a ciência responde que isso se fez sozinho. Isso é mal cientista. Isso é o que o mundo está cada vez mais ensinando às nossas crianças. Se Deus não é criador, Deus não é Deus. Deus não precisa existir. Daí temer a Deus é o que nós devemos. Nesse sentido, o filósofo Nietzsche, filósofo alemão, quando escreveu Deus está morto, ele não queria dizer que a entidade divina tinha deixado de existir, e sim questionar se ainda era razoável ter fé em Deus e basear as nossas atitudes nele. Ele propunha que o regime político continua propondo. Ele propunha, vou falar de novo, um risco aqui de ser censurado, o que regimes políticos no mundo inteiro continuam propondo, onde pensam que recusam Deus e estão livres de Deus. A máxima desses regimes hoje é que Deus não morreu. Deus não morreu para eles. A máxima é que ele nunca existiu. Daí só ensinarem nas nossas escolas, e aí temos agora um ministro da educação, cristão, mais um, que vai ter muitas dificuldades, já está tendo. Eu vi no grupo da igreja, alguns irmãos lá, olha, um pastor presbiteriano ali, mas já está sendo execrado, massacrado pelos homens maus, dizendo e mentindo e contando coisas que eles não aceitam a respeito de Deus, a respeito da família, a respeito da educação das crianças e tudo mais. Orem muito, de joelhos, para que esses servos de Deus possam ter a sabedoria de Deus junto deles. Eles não vão ser milagreiros, assim como alguns querem que o próprio presidente, que não é cristão, num sentido amplo da palavra, ele não tem atitudes assim, querem que ele tenha. Mas orem para que, e são 2 ministros agora presbiterianos no governo, coisa que nunca antes existiu. Eu fico com muito medo, ao mesmo tempo animado, mas com muito medo e pesar. Um ministro da Justiça e outro ministro da Educação, dentro de um contexto de que estamos vivendo nesse país há décadas e que estamos vivendo no mundo. Pensem nisso. A máxima, então, não é dizer que Deus morreu, é dizer que Deus não existe. Daí, cada vez mais governantes humanos tiram e destroem tudo que se relaciona a Deus, os seus decretos e soberania. Nessa questão, o salmista introduz aqui o tema de que, a despeito do que os ímpios, do que os governantes pensam de Deus, ele vai sempre frustrá-los e abençoar os justos. E aí nós temos o terceiro ponto. O Deus soberano que governa sobre todos. O Deus soberano que governa sobre todos. Vem assim o verso 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amados, aqui, por mais que as nações e seus governantes possam pensar que estão se regendo, se virando, se manifestando a parte de Deus, o Senhor soberano os frustra. E aqui a palavra frustra é forte, quebra ou esmaga.
Não que desejamos isso, né? Aí vão falar que a gente deseja isso, né? Quantos impérios pagãos, ímpios e maus já existiram na história da humanidade? Quantos? E graças a Deus que não existem mais, porque senão a humanidade nem existiria. Quantos imperadores, reis e governantes arrogaram para si o poder, sabedoria, soberania e até divindade. Mas onde estão? Cadê? Cadê as suas dinastias? Cadê os seus legados? A maioria sucumbiu de forma esmagadora. Tá a história em museus. E já estão sofrendo as eternas condenações do justo juízo, Senhor. Assim como todos aqueles que recusam o senhorio do Senhor em suas vidas irão sofrer. Não queira isso para a sua vida, meu amigo, se ainda você não confiou a sua vida em Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não queira isso. Todas as promessas, todos os desígnios, como diz aqui o Salmo, né? Deus cumpriu e está cumprindo. É só você conferir. É só você procurar saber. Muitas vezes nós nos vemos perplexos pelo que está acontecendo em nosso país, no mundo. Parece-nos que a indagação lá de Asaf, no Salmo 73, ressoa em nossas mentes, em nossos corações e quer sair pelas nossas bocas, porque o ímpio prospera. Porque eles estão vencendo, porque eles são em maior quantidade. Porque o regime deles que é implantado. Diz ele nos versos: montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desmandam a boca, e a sua língua percorre a terra, mesmo que sejam acometidos do pecado, mesmo que nós sejamos acometidos do pecado de Asaf, amados, nós também devemos ter a mesma iluminação, humildade, devemos desejar ter sempre a mesma sabedoria divina que ele retrata no final a respeito desses que ele está indagando para Deus. Deus, por que só tem isso? Pensa aí você, por que só tem ensino de evolução na escola? Por que não tem o criacionismo bíblico? Por que Deus foi banido das escolas? Pergunta aí. Será que você não deixou? Será que a sua escolha de governantes, porque Deus na sua soberania, Ele responsabiliza as ações e escolhas humanas? Ou passou batido, ou a gente não viu, igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora estamos colhendo. Precisamos pensar nessas questões. E ainda tem alguns querendo colher isso. Não querendo fazer nada, não se meter. Como vimos a frase de Abraham Kuyper, não há 1 milímetro nessa terra que Deus não se manifeste, não diz é meu. E isso implica a nós, seus filhos, agirmos, não pegarmos em armas, mas agirmos. Se ainda, entre aspas, vivemos num país ou num mundo onde podemos escolher, devemos escolher de forma correta.
A iluminação de Asaf, depois de indagar isso de Deus, vem assim no verso 18, 19 a 22 do Salmo 73, ele diz assim: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Falando dos ímpios, né? Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Agora ele falando dele mesmo, quando a indagação dele com Deus. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Em contrapartida às nações ímpias e aos seus governantes, o salmista afirma que a nação cujo Deus é o Senhor. É o que Asaf estava dizendo, depois de ter reclamado. Povo que ele escolheu por sua herança. Aqui nós temos a manifestação da misericórdia e graça soberana de Deus, que o exalta, não a nós. Eu sou nação de Deus, né? Alguns gostam, né, disso, nação de Deus, o Brasil para Jesus e outras expressões assim. Não é uma questão de nacionalidade territorial. E não somos nós que fizemos essa escolha. Essa é uma escolha soberana de Deus. Às vezes alguns colocam, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, só fica nisso. E se esquece do restante. E o povo que ele escolheu, é o Senhor quem nos escolhe como seu povo e como herança dele. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele quem nos escolheu. Daí exalte ao Senhor. O Salmo está dizendo, exalte, glorifique ao Senhor. Nos escolheu em Cristo Jesus, seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Só por meio de Jesus fomos feitos herança de Deus. Você que ainda não compreendeu isso, pelo amor do próprio Deus, que Ele te ilumine, compreenda. Diz assim Efésios 1:11, nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus bendito, soberano. A Ele, só a Ele, todo louvor, toda honra, toda glória em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? O quarto ponto, o Senhor soberano governa sobre indivíduos e poderosos. Diz assim o verso 13, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Amados, o Senhor soberano vê, observa, controla, designa, ordena todas as ações humanas. E isso não quer dizer que nós somos robôs, não temos livre agência.
Isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade perante Ele e uns dos outros. Ele é poderoso para isso. Só Ele faz isso. Hoje já é realidade. Não era ficção. Na minha época era ficção. Alguns diziam especulação. Hoje já é realidade que alguns países que oprimem e dominam sobre o seu povo têm controle sobre eles, assim como descrito já há um tempo atrás pelo escritor George Orwell, 1984. Se você não leu esse livro, leia. É um livro secular, mas é um bom livro nesse sentido. Ele já preveniu o controle total por meio da tecnologia. Talvez ele não pensou essa coisa tão requintada hoje, que não tem mais o controle digital. O controle é facial. O controle é facial. Muitos já estão sendo controlados e assim julgados por esses que intitulam deuses da terra. Mas estes que assim querem dominar sobre os seus semelhantes, se achando melhores, eles creem que eles têm a proposta melhor, mas sempre eles estão no domínio, e o povo sempre ali não desfrutando de tudo que eles têm. Mas sobre esses também, diz o salmista no verso 16, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Amados, mais e mais as nações se armam, flertam com as suas demonstrações de poderes bélicos, militares, que podem sim destruir a terra várias vezes. Poderes também não bélicos, que destroem, ceifam milhares de vidas humanas, como temos visto nos nossos dias. Mas esses poderes não salvarão esses poderosos e essas nações do Senhor soberano, o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Roi, Deus forte que tudo vê. Diz lá, não diz? O verso? O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Lá no céu, da sua morada, Ele observa todos os moradores da terra. Esse é Deus, é o Roi, intitulado assim no Velho Testamento, Deus forte que tudo vê. Ele também é o Senhor El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele também é o Senhor Javé Nissi, que sempre levantará a sua bandeira de poder e justiça em favor do seu povo, para a sua glória. Ele é o Senhor Javé Saboti, o general que tem o poder sobre o exército dos anjos. Ele também é o Senhor Javé Naquê, o Deus que fere as nações e os poderosos dessa terra, sem qualquer esforço ou ação bélica. Esse é o nosso Deus, amados, o nosso Senhor e Rei, que na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus, está e sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Isso o salmista afirma, nos trazendo gozo e consolo. É o quinto ponto. O Deus soberano é misericordioso para com os seus. Verso 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor, ó o contraponto, os olhos do Senhor estão sobre os moradores da terra. O Senhor os observa. E agora diz o salmista: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Que salmo maravilhoso!
Que salmo de conforto, de consolo, de fortalecer a nossa fé. O Senhor está de olho em nós, sempre. O Senhor está de olho em nós. No bom sentido, se pode haver um Big Brother de olho em nós, é o Senhor. Mas não para nos controlar e escravizar e explorar. Ele é o Senhor Javé, nosso pastor. Também é Javé, Shamahan, aquele que está sempre presente. Ele nos ama. Nós que estamos mortos, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos deu vida, livrou-nos da condenação da morte e continuamente cuidará de nós em todas as nossas necessidades. É o que diz aqui o Salmo. Daí, amados, concluindo, o próprio salmista conclui, que mais ele vai querer? No que ele espera? O que é a melhor coisa dele ter? E essas perguntas nós precisamos sempre fazer. E o ponto que eu coloco aqui é do Senhor soberano nós dependemos e dele sempre suplicamos. Verso 20. Nossa alma, ou seja, todo o nosso ser, espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. O Salmo já diz tudo que o Senhor é. Ele é nosso auxílio, Ele é nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra. No início do Salmo, lembra lá? Exultai, tributai ao Senhor. E no fazer isso, por tudo que Deus é descrito aqui no Salmo, Ele então, nele então, a nossa vida tem prazer, tem contentamento, tem segurança. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. A nossa confiança não pode estar em governantes, a despeito de termos responsabilidades nesse sentido. A nossa confiança não está numa boa saúde, a nossa confiança não está nos nossos bens, nas nossas riquezas, na nossa situação de conforto ou não, no sofrimento, na dor ou na bonança. O nosso coração se alegra no Senhor e é nele que nós confiamos, porque Ele é o Senhor que não pode mentir, é o Senhor que é santo, 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 todo-poderoso, soberano sobre tudo e todas as coisas, e que tem um relacionamento muito especial com cada um daqueles que o temem. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Em quem você espera? Em quem você coloca e deposita a sua vida, a vida da sua família, daqueles que você aqui na terra tem responsabilidade? Amado, que esse salmo possa falar-nos ao coração e que nós possamos, assim como do início dele, estar dominados pelo seu amor, pela sua sabedoria. Dominados não num sentido de sermos robôs, né? Mas dominados de alegria, de júbilo, de gratidão, de amor pelo Senhor, que nos leva a tê-lo como nosso Senhor,
onde nós obedeceremos a Ele em tudo e todas as coisas, em qualquer situação. Que Ele, se ainda não se revelou a você na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, possa sim fazê-lo. Busque-o, espere nele, dependa dele, confie nele, se alegre nele. Exaltai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo.